Eis as cicatrizes da Serra do Mar. Ela perdeu suas árvores e já mostra sinais de revolta contra o vale. Daqui, a terra pode descer e soterrar o vale do rio Mogi. O pior, que nessa região estão localizados tanques e dutos capazes de levar a destruição para toda a Baixada Santista, uma área onde moram 1 milhão de pessoas. Essas pessoas já viram, na sua existência, o maior desastre ecológico do Brasil, o incêndio na Vila Socó. Depois disso, elas tiveram que se acostumar com uma série de nomes estranhos: isocianato, butano, amônia, dicloretano, silicone, óleo antacênico, xileno, hexano. São os nomes dos venenos que estão em torno de suas casas. Aqui, nessa região do Brasil, vivem 100 mil pessoas. 100 mil pessoas com uma produção especial. Elas são responsáveis pela 6ª arrecadação de impostos do Brasil e não têm sequer esgoto em suas casas. Essa é Vila Parise. Seus habitantes, como os habitantes de Cubatão, estão acostumados com a sua tragédia. Produzem as riquezas do país e não têm acesso a elas. Aqui em Vila Parise, quando se acorda de manhã, é possível se olhar para o alto e ver a cor da fumaça. Se é vermelha, se é branca ou se é azul. Cada uma dessas fumaças significa uma coisa. O lugar parece resignado a seu destino. Mas essa resignação é apenas uma aparência. As pessoas têm medo de combater a poluição e perder o próprio emprego. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar do mundo, começaram a nascer crianças sem cérebro. Não se pode determinar cientificamente a causa dessa anomalia. Muitos admitem que ela é uma combinação da poluição com a miséria. Vila Parise e Cubatão estão ao pé da Serra do Mar. Desde 1981, os relatórios oficiais admitem a existência de deslizamentos na serra. Agora, com as chuvas de novembro, a situação pode ficar muito complicada. Existe um plano de emergência, mas o próprio plano de emergência admite: não se pode fazer nada de sério até a chegada das chuvas. O único trabalho viável é uma obra de contenção na Serra do Mar e um plano de emergência para retirar a população. No ritmo atual, talvez as obras nem fiquem prontas. Essa é a Companhia Brasileira de Estireno. Está localizada no centro da cidade, ao lado de um dos colégios mais importantes de Cubatão. Todos querem tirá-la daí, mas até agora não conseguiram. Cubatão é uma cidade tranquila, como qualquer outra pequena cidade do Brasil. Ela vai escolher pela primeira vez, em eleições diretas, o seu prefeito. O tema da poluição é um dos mais importantes na campanha. Cubatão procura também se afastar do clichê que a compara ao inferno poluído. A cidade luta contra a poluição quase sem nenhum recurso. Ela criou até um imenso parque para as crianças numa tentativa de humanizar a sua atmosfera. O grande problema no momento é saber como mudar a qualidade de vida sem nenhum recurso, uma vez que a riqueza que Cubatão produz vai para o resto do país e em grande parte para o exterior. O processo que levou à situação de perigo iminente como se vive hoje em Cubatão é um processo antigo. Na realidade, ele começa na década dos 40, quando se decidiu instalar ali um polo industrial. Naquela época, a grande referência que determinou a criação do polo industrial era a proximidade de São Paulo de um lado e de outro lado, uma boa comunicação através das estradas. Não se pensou na segurança da população que viveria em torno desse centro industrial e não se pensou na própria segurança do centro industrial. Naquela época, quando se ignorava ainda alguns princípios da ecologia, as pessoas não compreendiam que a natureza é interdependente. Quando o vale começou a jogar fumaça na montanha e com a ajuda do vento sudoeste a levar essa fumaça até o vale do Paranapiacaba, começou também um processo lento de destruição da própria Serra do Mar.
A perspectiva oficial era estimular o crescimento a todo custo, e os pobres do campo vieram se aglomerar em torno do polo industrial. A manutenção de equipamentos é sempre muito precária, e com isso criou-se também uma das situações mais explosivas de todo o mundo. O processo de criação do polo industrial de Cubatão foi um erro, que só poderia ser reparado com uma limitação ao seu crescimento, mas na realidade não é isso que está acontecendo. Na realidade, existem projetos de expansão para áreas da Serra do Mar que são verdadeiros santuários ecológicos e estão a apenas 6 quilômetros de Cubatão, como é o caso do Vale do Quilombo, que começa aqui, nesse ponto. O vale está ameaçado duplamente. De um lado, são as indústrias que querem comprar as suas terras e instalar novas fábricas dentro dele. De outro lado, é a fumaça poluidora que começa a atingir as árvores mais resistentes. Ninguém poderia suspeitar que a apenas alguns quilômetros de Cubatão, no centro da área mais poluída do Brasil, ainda houvesse esse ponto ecológico que é buscado por centenas de jovens que vêm de Santos e de São Paulo em busca de suas cachoeiras e suas matas virgens. Os pequenos proprietários sentem lentamente o avanço do grande capital. Este é o caso de um deles, o Sr. Beraldo Marques, que tem um sítio de 12 alqueires e está desde 1927 na área tentando defendê-la do avanço das grandes empresas. Ele planta laranja e banana e luta para manter as indústrias fora de suas terras. No entanto, uma batalha ele está perdendo, a batalha contra a poluição. Lentamente, a fumaça que vem do vale do rio Mogi começa a destruir a beleza do lugar. A área aqui tem 3.300 arqueiros. E as indústrias lá fora, elas estão querendo avançar cá para dentro. Né? Eu soube que a Cosipa queria fazer uma fábrica de plástico. A poluição já chegou aí porque as tangerинeiras e bananeiras já não produzem o que produzia. E elas estão todas sapecadas das folhas. Deve ser poluição das fábricas em Cubatão, não? Tem mancha nas folhas. E elas não produzem mais, elas estão secando. As árvores aqui estão secando completamente. O senhor está vendo aquela árvore lá? Aquela árvore lá chama-se guapiruju. Elas estão secando todas, prejudicadas pela poluição. A tragédia que ameaça Cubatão e a Serra do Mar não é uma tragédia isolada. Toda a Baixada Santista, onde vivem 1 milhão de pessoas, está de alguma maneira ameaçada. Diariamente aparecem notícias nos jornais de Santos sobre um perigo iminente contra os habitantes da cidade. Ora, é a descoberta de depósitos de pó da China, um veneno altamente perigoso para a população, ora é a constatação de que a ilha de Barnabé pode explodir e levar consigo quase toda a cidade. Daí, o crescimento da consciência ecológica e do desejo de se ver, finalmente, um crepúsculo de Cubatão. Não o crepúsculo de uma cidade que luta e sofre, mas o crepúsculo de um modo de ver o progresso que atinge a natureza e despreza a segurança das pessoas.